A descoberta do novo órgão humano mostra a importância do método escolhido na investigação científica. Olá, seres pensantes que levam o conhecimento como entretenimento. Como vão vocês? Como de costume, conferindo as notícias da semana, de repente eu esbarrei em uma que dá margem para a gente falar de algo bastante interessante em filosofia da ciência. Trata-se da descoberta do interstício, o novo órgão humano jamais antes visto, embora ele sempre estivesse aí na gente. E para vocês entenderem por que o interstício seria um órgão, é só pensar que a nossa pele também é. E eu demorei a descobrir isso, porque eu pensava que órgão era só aquelas coisas gosmentas que tem que ficar dentro da gente. Tá, mas o que seria esse interstício? Basicamente seria um espaço cheio de compartimentos com fluidos que fica debaixo da nossa pele, forrando intestinos, pulmões, vasos sanguíneos e até os nossos músculos, sendo tão extenso que pode até formar 20% do peso do corpo de uma pessoa saudável. Para vocês terem uma ideia, a descoberta do interstício é tão relevante que pode explicar a metástase do câncer. Pois faz todo sentido biológico que o câncer se espalhe mais facilmente numa rede interligada de compartimentos, como é o caso do interstício. Agora, a primeira pergunta que surge quanto a isso é: como é possível que algo tão grande, que sempre esteve aí, nunca tenha sido notado antes? Bem, o que explica esse órgão enorme nunca ter sido notado antes é que faltava um método de investigação apropriado para detectar ele. Hoje, com os avanços tecnológicos na área de endomicroscopia ao vivo, é possível acompanhar em tempo real e com detalhes esses tecidos vivos em constante atividade. Pelos métodos padrões de investigação da anatomia humana, separando todos esses órgãos do corpo como um todo, talvez a gente não chegasse como a gente chegou agora à descoberta do interstício. Sempre bom lembrar que é o órgão que pode revolucionar as pesquisas sobre o câncer. Certamente há muitas outras coisas que podem ser faladas sobre o interstício, mas que eu vou deixar de lado aqui, porque o que me importa é um pequeno detalhe. O método de investigação escolhido definiu a descoberta de algo tão importante. Você se lembra daquela velha história sobre Newton, em que ele estava num belo dia sentado debaixo de uma árvore e de repente cai uma maçã na sua cabeça e eureka! Temos descoberto então a lei da gravitação universal? Bem, essa história não é exatamente verdade, mas é verdade que, assim como no caso do interstício, muitas descobertas científicas ocorrem por um acidente, um fruto do acaso. Na ciência, algumas descobertas não são intencionais. E se você está duvidando, é só pensar no caso do raio-x. Conforme exposto pelo filósofo da ciência Alan Chalmers no seu livro O que é Ciência Afinal, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, a descoberta da radiação X se deu por um acaso. O físico alemão Wilhelm Röntgen guardava chapas fotográficas num tubo de descarga no seu laboratório. Com o tempo, com essas chapas lá guardadinhas e tudo mais, sem ninguém mexer, ele foi notando um constante enegrecimento das chapas. E aí foi uma questão de estudar e ver que isso era o raio-x. Aliás, o próprio conhecimento da radiação nuclear também teria surgido de um feliz, ou nem tanto, acaso. No século XIX, o físico Henri Becquerel deixou algumas ferramentas e uma pedra de urânio guardados numa gaveta. Quando ele abriu a gaveta, ele viu que a pedra de urânio tinha deixado uma impressão na placa fotográfica e sem que tivesse qualquer exposição à luz ali. Então ele resolveu chamar o casal Pierre e Marie Curie para trabalhar com ele sobre isso, e eles descobriram que isso aí era efeito da radioatividade. Infelizmente, a famosa vencedora de 2 prêmios Nobel, a Marie Curie, acabou morrendo também por conta da radiação que ela ajudou a descobrir. Naquele tempo não se tinha noção do perigo de carregar testes de rádio no próprio bolso, coisa que ela fazia. Aliás, falando de Nobel, o próprio Alfred Nobel, famoso por conta dos prêmios super cobiçados que levam o seu nome, também descobriu a dinamite por um acidente de percurso. Ele era dono de uma indústria de nitroglicerina e estava trabalhando num jeito de fazer essa coisa ficar mais segura, porque por qualquer motivo ela explodia do nada. Conta-se que uma vez ele derrubou um pouco da nitroglicerina no chão, só que ela não explodiu porque tinha um pouco de pó ali. Ele percebeu isso, resolveu então fazer alguns ajustes e bum! Dinamite inventada. Outras inúmeras descobertas de cientistas do mundo todo parecem também ser fruto de acidentes, como se os cientistas que fazem descobertas tivessem sorte de estar na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa, só que sem querer. Mas a gente deve sempre lembrar que não são acidentes por completo.
Em todos esses casos, as pessoas envolvidas aprenderam a pensar cientificamente, observando as coisas e percebendo que há algo ali acontecendo de relevante e interessante. Pessoas comuns como eu, e acredito que a maioria de vocês aí do outro lado da tela, não conseguiriam fazer descobertas científicas apenas esbarrando num acidente de percurso. Antes de tudo, é preciso pensar cientificamente, preferencialmente como um cientista que sabe o que está fazendo. Em matéria de descoberta científica, não é apenas a oportunidade que faz o homem. Há a variável do esforço e a dedicação envolvidas. A aspiração de fazer da pesquisa uma profissão e buscar sempre resultados que podem ser uma tremenda novidade para o próprio pesquisador. O progresso científico é acompanhado de muitas horas de trabalho cuidadoso, seguindo um caminho mais ou menos sistemático de busca de respostas para as questões científicas que estão em voga. E é este o caminho que a gente chama de método científico. E para isso o método serve, ele ilustra o caminho do cientista em vistas de algo fabuloso, incrível, majestoso, demais para todo mundo que vai imprimir o seu nome na história. Ainda assim, existem aqueles que se baseiam, na hora de fazer julgamentos sobre a ciência, em questões extra-metodológicas, como quando um acaso faz a descoberta, como os exemplos que eu trouxe aqui. Essas pessoas consideram que o método científico é insuficiente para explicar o próprio progresso científico. Paul Feyerabend, um austríaco e mais polêmico filósofo da ciência, que merece um vídeo só sobre ele aqui no canal, argumentou que nenhuma descrição do método científico pode ser abrangente o bastante para contemplar todos os aspectos pelos quais os cientistas fazem ciência. O cara era tão radical em termos metodológicos que chegou a defender que o método poderia sufocar e esbarrar o progresso científico. Não à toa ele também ganhou a fama de anarquista metodológico. Para vocês terem uma ideia, ele era tão controverso no meio científico que ele chegou a afirmar que o único princípio que não inibe o progresso da ciência é o anything goes, que seria tudo vale. Mas será que em termos de fazer ciência tudo vale mesmo? Essa é uma pergunta a responder em outro vídeo aqui no canal. Por hora, nos importa aqui o fato de que a forma como você olha para o mundo pode influenciar na forma como o mundo retribui o seu olhar. A descoberta do interstício ilustra o status da descoberta científica, o de que a única certeza é a da incerteza. E isso é algo pregado por divulgadores científicos famosos como o próprio Neil deGrasse Tyson, assim que pronuncia? E o próprio Carl Sagan, que falavam que uma ciência dogmática é uma contradição em termos. Antes, o fazer científico deve estar aberto ao inimaginável, abraçando um ceticismo moderado e confiando no que está bem estabelecido para que a gente possa progredir passo a passo. E essa seria a importância da pesquisa de base, na qual se investem recursos sem a certeza de que sairão daí resultados aplicáveis, dando chances para que o mero acaso abra espaço para respostas inovadoras. Respostas que podem ser indispensáveis numa sociedade cada vez mais evoluída e cientificamente educada. A todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, eu só tenho a agradecer. Como alguns de vocês já sabem, eu andei abrindo uma campanha para quem gosta dos meus vídeos me ajudar a fazer prosperar isso aqui, me incentivando a continuar a fazer vídeos de filosofia, ciência e muito mais. Se você considera me ajudar, por favor, acesse algum dos links que eu deixo aqui na descrição do vídeo ou aqui pela tela, para que você descubra recompensas que você pode adquirir caso financie meu trabalho. Eu certamente podia aprofundar mais este vídeo aqui, mas eu quero deixar para uma próxima oportunidade falar de outras coisas sobre o assunto, como o contexto da descoberta e o contexto da justificação, que foi uma distinção feita pelo filósofo Hans Reichenbach. Podem aguardar que outros vídeos de filosofia da ciência serão feitos aqui para o canal, bem como outros vídeos, e eu pretendo lançar logo vídeos sobre ética. Então, se você gostou do que eu tenho feito até aqui, por favor, deixe a sua curtida e deixe comentários, porque eu estou preparando aí meus próximos vídeos sobre comentando comentários, e todo comentário é bem-vindo, e eu vou selecionar aqueles que eu tenho algo a contribuir dizendo alguma coisa a respeito. Então, comente todos os meus vídeos, que certamente você uma hora vai aparecer aqui. Meu nome é Alisson Augusto e a gente se vê no próximo episódio. Fiquem ligados. Até!